E aí pessoal, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre satélites e também sobre velocidade orbital. Qual é a física que está envolvida no lançamento e no emprego de satélites? Antes de mais nada, a gente vai ter que voltar um pouquinho no passado. A gente vai falar desse sujeito aqui, no caso, Konstantin Tsiolkovsky. Ele foi a primeira pessoa a dizer que seria possível colocar um objeto em órbita ou mesmo lançá-lo para a Lua. Ele, por volta de 1903, ele publicou que se um objeto atingisse a velocidade orbital mínima de 8 km por segundo, seria possível que um foguete fosse lançado. Isso não é novidade para nós, até porque nas aulas anteriores a gente fez o cálculo da velocidade orbital, que seria a velocidade mínima para a gente tirar um foguete da Terra. Além de Konstantin Tsiolkovsky, nós temos também, um sujeito muito interessante, que seria o Goddard, Robert Goddard, ele escreveu um artigo em 1919, que foi muito criticado, inclusive pelo jornal The New York Times, que acusou ele de não conhecer a lei básica da ação e reação. Eles afirmavam que como no vácuo não existe massa, como que haveria reação? Então, se ele não sabia física básica, como é que ele poderia lançar um foguete? E contrapondo todas as críticas, em 16 de março de 2026, ele lança o seu primeiro foguete, que foi o primeiro foguete propelido a combustível líquido. Então ele é um grande marco aí na exploração do céu. Seguindo ainda a Robert Gottfried, nós temos também Von Braun. Von Braun ele participou, ele já lançava foguetes desde pequeno, tem até uma história interessante, que ele conecta alguns fogos de artifício num carrinho de rolemã, e aí ele pega e sai, explode o carrinho, explode ele junto. Só que ele acabou que não se machucou, e depois que ele cresceu, fez doutorado em física e fez vários lançamentos.
Depois que terminou a guerra, teve uma evasão de cérebros da Alemanha. E entre esses cérebros nós tivemos então o Von Braun indo para os Estados Unidos trabalhar na NASA. E ele esteve à frente dos principais projetos que envolveram a chegada do homem à Lua, não só a chegada do homem à Lua, como também a exploração de diversos planetas, né, e também os primeiros satélites que foram colocados em órbita. Então, Von Braun também é um nome muito referente. Mas para que a gente usa satélites? Qual é o nosso interesse em colocar satélites no espaço? Muito bem. Primeiramente, nós teríamos o interesse da comunicação. Comunicação é o tipo de satélite mais básico, né? E é o que a gente utiliza para telefonia, internet, televisão. E a maioria usa uma órbita geoestacionária, ou seja, você lança o foguete, ele vai ficar a cerca de 36 mil quilômetros de altitude, né? Uma órbita bem elevada, e ele é geoestacionário, ele acompanha o movimento da Terra. E esse satélite é que faz o link para a comunicação de internet. Então, olha só que interessante, se você tiver uma comunicação utilizando esse tipo de satélite, o sinal que você manda, por exemplo, do seu celular, ele vai lá no espaço, o satélite recebe a informação e ele retransmite para outro celular ou para outro dispositivo. Então, um dos motivos de se lançar satélite seria o da comunicação. Outro motivo muito importante, né, que eu acho que muita gente hoje já não vive sem ele, seria o uso de satélites de navegação. Então nós temos o primeiro sistema que foi colocado no ar, né, que todo mundo conhece, seria o sistema GPS. Hoje é muito comum, né, coloca tal informação no GPS, onde é que fica tal local, aí você, eu não sei, aí você vai, entra lá na internet, coloca lá a informação pelo GPS, o GPS vai te guiando passo a passo. Chega ao ponto que você já não sabe nem mais andar na cidade se tu não tiver com o GPS. Mas GPS seria a sigla em inglês para Sistema de Posicionamento Global. Foi o primeiro sistema e esse sistema é controlado pelos Estados Unidos. Ele é um sistema perfeito. Só que o próprio Estados Unidos ele coloca um pequeno erro nessa localização para poder garantir uma certa segurança no uso dos dados. Além do GPS, hoje nós já temos outros sistemas. Nós temos, por exemplo, o sistema Beidou da China. Nós temos também o sistema GLONASS da Rússia e o sistema Galileu da Europa. Então quer dizer que esse sistema GPS já não é mais uma exclusividade em geoposicionamento. Outra finalidade também do satélite seria o uso meteorológico. Esses satélites são usados para monitorar tempo e clima, né, do planeta, formação de nuvens, luzes de cidade, queimadas, efeitos da poluição, entre outras coisas, né? Esses satélites nós temos muitos, são amplamente usados também pelo Brasil, e nós temos, por exemplo, né, o projeto Cybers. Dentro do projeto Cybers, né, que seria China Brasil Earth Resource Satellite, né, seria um satélite feito com uma parceria Brasil-China para, entre outras coisas, monitorar o clima. Além do clima, né, esses satélites eles registram imagens especialmente da Amazônia. Ele tem uma pequena declinação que faz com que ele possa fazer uma varredura em todo o planeta. E trabalha com uma órbita extremamente elevada. Ele está a 780 quilômetros de altitude. Então esse satélite sino brasileiro é o que nós utilizamos para algumas explorações. Além desse tipo de satélite, né, nós temos o satélite militar, que ele é equipado com infravermelho e ele possibilita até mesmo você identificar alvos camuflados a partir do calor, né, que seria a leitura do infravermelho. E ele consegue fotografar territórios com muita precisão. Até mesmo se você apontar um satélite militar para uma cidade, você conseguiria, por exemplo, ver a placa de um carro. Então são satélites muito precisos, né? Então, pessoal, esses são os tipos e as finalidades dos satélites. Então é muito importante, seria muito importante que o homem dominasse essa tecnologia, pois ela vai trazer um grande proveito para a gente. A respeito de lançamento de projéteis, né, a ideia básica de um satélite é que ele seja um projétil lançado. À medida que você lança esse projétil, ele vai ter uma velocidade suficiente para que o peso, a força-peso que o puxa para a Terra, ela seja equivalente à sua força centrípeta.
Então, a ideia de se lançar projéteis, ela é bem antiga. Aproximadamente 400 anos antes de Cristo, a Grécia já tinha desenvolvido, por exemplo, a catapulta, que era um objeto que era usado para lançar projéteis. Ainda sob estudo de projéteis, sempre foi um assunto recorrente na ciência. Então, uma das primeiras teorias foi a teoria de Aristóteles, que todo material, você teria então água, fogo, terra e ar, e esse material, né, ele teria um lugar natural. Então, por exemplo, se você jogar uma pedra de ferro, né, no ar, o lugar natural do ferro seria abaixo do ar, abaixo da água, então ele seria puxado naturalmente para o chão. Eles chamavam essa força de força natural, né? Então, dentro da ideia de Aristóteles, você, quando lançava um projétil, você impunha ele um movimento violento. Então, esse objeto ele se movimentaria primeiro em função desse movimento violento, a partir de uma energia, né, ele chamava de ímpeto que você impunha a esse objeto, e esse objeto iria sempre ter trajetória retilínea. Então, para Aristóteles, a trajetória de um projétil lançado por uma catapulta, ela faria duas retas. Uma reta na diagonal, né, que o objeto ele subiria até acabar o ímpeto da força violenta. E para Aristóteles, as forças naturais, elas não poderiam agir as duas ao mesmo tempo. Então, primeiro ia acabar o ímpeto da força violenta, impelida pelo homem por algum processo, e depois esse movimento ele faria o movimento natural de queda por causa dos elementos com os quais ele é composto, né? E para também Aristóteles não poderia existir movimento no vácuo. Então, dentro da ideia de Aristóteles, mesmo a força violenta, ela era imposta pelo meio. Você lança um objeto, por exemplo, no ar, esse objeto vai ser empurrado pelo próprio ar para frente, né? O ímpetus desse objeto, o objeto não teria energia, ele seria empurrado pelo próprio meio que o cerca, né? Por isso que os antigos tinham tanto horror ao vácuo. Além de Aristóteles, tem também o Hiparco, 150 anos antes de Cristo, que ele falava que o corpo era impulsionado de maneira interna. Então ele acreditava que a energia estava no próprio corpo, né? Também remetendo à ideia do ímpetus. Avançando aí na história, nós iremos encontrar Filopono, em 500, né? Aí já depois de Cristo. A ideia do Filopono seria o seguinte: o movimento no vácuo é possível. Opa, já temos aí uma indicação de uma possível exploração espacial, porque já se considera que o objeto pode se movimentar no vácuo. O movimento promotor e resistência poderiam ocorrer ao mesmo tempo. Então ele já contrapõe Aristóteles, que dizia que o movimento violento e o movimento natural não poderiam se sobrepor. Também dizia que os corpos podem se mover no vácuo, que aí já vem a primeira ideia de inércia, que se um corpo tiver movimento, ele vai tender a permanecer em movimento. E que a queda dos corpos não é proporcional. Então quer dizer que o corpo ele não cai, ele cai com uma certa aceleração. Então é a primeira pessoa que considera que a velocidade de queda de um corpo ela aumenta em função do tempo. E ela não aumenta de uma maneira linear, tá certo? Ela aumenta de uma maneira desproporcional. Além de Filopono, nós vamos agora chegar a Buridan. Buridan, então, considera ali, ele viveu entre 1300 e 1358, ele considera também a ideia do ímpetus, né? E para ele os corpos se movem devido ao ímpetus e concebem a trajetória semiparabólica. Então, para Buridan, né, que seria um dos principais ali desse momento mais antigo ali, da faixa dos 1300, esse movimento seria uma semiparábola. A ideia, inclusive, que foi também abarcada pelo Alberto de Saxônia. Para Buridan, então, os corpos se movem devido ao ímpeto, mas ele concebe também a trajetória semiparabólica. Então, aquela ideia de Aristóteles de você ter duas retas, uma reta referente ao movimento violento e uma outra reta referente ao movimento de queda, ela cai, né? Então, nós já temos a primeira ideia do movimento já balístico, né? Já dentro do que a gente conhece. Além de Buridan, nós teríamos Tartaglia, né? Um nome muito importante, que viveu ali entre 1500 e 1557,
que ele começa a falar que o peso influencia no movimento do corpo. Né? Foi meio que uma desinformação, mas ele foi ouvido, né? Ele considera a trajetória corretamente, né? Que seria a parábola, né? A semiparábola, mas ele começa a achar que o peso influencia no movimento. De certa maneira, pessoal, se a gente considerar a área do objeto, não é o peso que vai influenciar, e sim a sua área em relação à resistência do ar, né? E isso quem vai falar depois vai ser o próprio Newton. Continuando o nosso avanço, nós temos a ideia de Galileu Galilei. Galileu Galilei é um dos pais, né? Ele é o pai do método científico, porque todas as observações que ele fez foram mediante experimentações. Ele experimentou e percebeu. E ele vai falar que o movimento ele é feito em duas direções, de maneira simultânea e independente. Então ele já vai trazer o princípio da independência dos movimentos. Então, na direção horizontal, o movimento é uniforme, né? E na direção vertical, ele é uniformemente acelerado. E a trajetória do corpo é uma semiparábola, né? E o movimento violento do corpo, do ímpeto, tende a diminuir com o movimento. Então, ele pega e começa a considerar a ideia de resistência do ar, né? Ele lança a ideia de inércia. Mas, né, logicamente, que o grande gênio a respeito do lançamento de projéteis vai ser o nosso Isaac Newton, que viveu entre 1643 e 1727. Esse inglês ele considerou as suas 3 leis que são fundamentais quando a gente estuda qualquer coisa referente à mecânica. Entre elas, um corpo sem qualquer influência exterior permanece no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme enquanto não for obrigado a modificar esse estado pela ação de forças aplicadas. Em outras palavras, se você lançar um objeto e esse objeto estiver no vácuo e não estiver sob a ação de nenhuma força, esse objeto ele vai permanecer em movimento, né? Segundo a lei de Newton, a segunda lei diz o seguinte: o produto da massa de um corpo pela aceleração que lhe imprime uma força é igual ao módulo dessa própria força, sendo o sentido da aceleração o mesmo que a força o dá. Então quer dizer que, de maneira resumida, seria que força resultante é massa vezes aceleração na direção da força resultante. A terceira lei de Newton é a clássica lei da ação e reação. 2 corpos exercem um sobre o outro forças iguais, de magnitude igual, porém em sentidos opostos. Mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. A partir dessas 3 leis de Newton, a gente pode considerar os movimentos dos corpos. Então quer dizer que quando a gente lança um foguete, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar lançar ele com uma força tão grande que seja suficiente para acelerá-lo enquanto essa força estiver vigente. E, logicamente, que pelo princípio da ação e reação, se eu quero que um foguete vá para frente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que expelir gás para trás. Então, pelo princípio da força e reação, um foguete ele empurra ar para trás, ele joga gás numa direção e ele se desloca na direção contrária, obedecendo o princípio da ação e reação. Se essa força sobre o corpo ela é uma força resultante, é uma força externa, sendo uma força externa, para um foguete eu poderia considerar que essa força externa poderia ser uma força de uma reação química, de um motor, ou até mesmo de uma mola, né? Uma força que fosse externa ao corpo. Essa força vai imprimir aceleração ao corpo. E se existe aceleração, vai haver variação de velocidade. Então o corpo ele começa a se deslocar. À medida que ele se desloca, quais são as forças que ele vão se opor, né? Você lançou o corpo, você vai ter então a força de resistência do ar, que vai influenciar no movimento desse corpo na direção horizontal. Então a tendência, né, se não tiver resistência do ar, esse movimento seria uma parábola perfeita. A partir do momento que você considera que existe uma força de resistência do ar, você vai perceber que essa parábola vai sendo achatada, tá certo? E esse corpo também vai ser puxado de volta pelo chão, pelo princípio da força gravitacional. Massa atrai massa. Então a massa da Terra vai puxar essa massa do corpo para baixo. Então você percebe que a velocidade na direção y, ela diminui em função do tempo,
pois a aceleração imposta pela gravidade, pela força gravitacional, é uma aceleração contrária ao movimento. Ela se opõe ao movimento do corpo para cima. Logicamente que vai chegar uma hora que a velocidade desse corpo vai ser zero, dada a aceleração negativa, e depois esse corpo começa a voltar para o chão. Mas quando você considera o lançamento de um foguete, o que você vai ter? Você vai ter um sistema que vai expelir gás e vai se opor à força gravitacional continuamente, aumentando a velocidade desse corpo. E dependendo da velocidade, o que vai acontecer? Se o corpo tiver uma velocidade pequena, ele vai cair alguns metros para frente, fazendo uma trajetória parabólica. Mas a partir do momento que você começa a aumentar essa velocidade horizontal, começa a contrapor a gravidade, diminuindo a força gravitacional, porque você está atingindo alturas, né? Você está ficando mais distante do centro de massa, a trajetória começa a mudar, tá certo? Quando a gente pensa em lançamento de foguetes para exploração espacial, se você tiver uma força maior que a velocidade de escape, ela vai ter ali, ela vai embora, né, pessoal? Vai seguir uma parábola e vai embora definitivamente. Agora, do contrário, se essa força ela for uma força igual à força centrípeta, por exemplo, né? Se eu considerar que a somatória das forças sobre um corpo é igual a massa vezes a aceleração, vamos considerar que esse corpo não esteja caindo de volta para a Terra. Essa velocidade que o corpo tem, ela deveria de ser suficiente para propor uma força centrípeta que fosse igual ao peso desse próprio corpo. Quando você consegue esse tipo de situação, você diz que a velocidade, a força centrípeta, ela é o próprio peso do corpo, pois é aquela força necessária para mudar a trajetória. Quando você faz essa consideração, você vai perceber que o corpo vai ficar aprisionado numa velocidade, vai ficar aprisionado dentro de uma trajetória circular. Ou seja, esse objeto ele vai estar na órbita da Terra e aí você pode utilizar ele para a finalidade que você quiser. Dependendo da finalidade, como nós já vimos, pode ser exploração, pode ser navegação, pode ser meteorologia, dentre outras funções, inclusive as funções militares ou as funções de geoposicionamento. Então, pessoal, essa basicamente é a ideia de um lançamento de foguete. Então, primeiramente, você tem que vencer a força gravitacional, né? Você vai ter a questão de que, se você aplica força numa direção, o corpo se movimenta na outra direção, no sentido oposto, que é o princípio da ação e reação, né? E a partir dessa ideia, você vai ter então a situação de um corpo em órbita. E se eu quisesse calcular qual é essa velocidade para manter um corpo em órbita? Quanto de velocidade eu precisaria? Aí nós vamos recorrer a mais uma lei de Newton.